Se alguém te dissesse que uma única palavra poderia destruir tudo o que você acredita sobre a sua família, você teria coragem de lê-la? Eu não sabia que aquela palavra existia. E se soubesse, talvez tivesse passado a vida inteira tentando não encontrá-la. Até aquele dia, eu acreditava que a minha história estava completa. Não perfeita, mas coerente. Eu sabia quem eu era, de onde vinha, quem eram meus pais, qual era o meu lugar no mundo. Ou pelo menos era isso que eu repetia para mim mesma sempre que sentia aquele incômodo estranho, uma sensação silenciosa de que algo não se encaixava totalmente. Tudo começou 3 semanas depois do funeral da minha avó Nádia. Eu estava sozinha no antigo escritório dela, ajoelhada no chão frio, cercada de caixas empoeiradas, pastas antigas e pelo cheiro inconfundível de lavanda misturado com naftalina, o mesmo perfume que sempre anunciava a presença dela pela casa antes mesmo de ela aparecer. A família inteira decidiu que eu ficaria responsável por organizar os pertences pessoais, porque, segundo eles, não havia nada importante ali. Minha avó sempre foi uma mulher difícil de decifrar. Amorosa em pequenos gestos, distante nas palavras. Nunca gostava de falar do passado. Nunca contava histórias da juventude. Nunca explicava certas ausências que hoje, olhando para trás, parecem gritantes. Quando alguém insistia, ela sorria daquele jeito educado e mudava de assunto, como se fechasse uma porta invisível diante de nós. Enquanto organizava álbuns de fotos, comecei a notar algo estranho. Havia muitos registros dos anos 60, viagens, festas, aniversários. Depois, um vazio inconfortável até meados dos anos 70. Nenhuma foto dela grávida da minha mãe. Nenhum registro do nascimento. Era como se um pedaço inteiro da história tivesse sido arrancado com cuidado demais para ser coincidência. Foi no 3º dia que percebi que a parede do closet não fazia sentido. As medidas não batiam. Pressionei levemente um dos painéis e ouvi um clique suave. Um compartimento secreto se abriu, revelando um cofre embutido. Meu coração disparou. A tela pedia uma senha de 6 dígitos. Tentei datas óbvias, sem sucesso. Por impulso, digitei minha data de nascimento. O cofre se abriu. Dentro havia 3 coisas: o colar de pérolas favorito da minha avó, uma pasta preta com documentos antigos e um envelope amarelado, selado com cera vermelha. Meu nome estava escrito na frente, com a caligrafia firme dela. Para Ana Laura. Abrir somente após minha partida. Antes mesmo de romper o lacre, senti um aperto no peito, como se meu corpo soubesse que eu estava prestes a cruzar um limite do qual não havia retorno. A carta estava datada de 2 meses antes da morte dela, como se estivesse sido escrita sabendo que o tempo estava acabando. Minha querida Ana Laura, começava. Se você está lendo isso, significa que finalmente encontrou coragem de procurar além das aparências. Sempre soube que você seria a única capaz de entender. Existe uma palavra que eu guardei trancada dentro de você quando tinha apenas 3 anos. Quando você ler essa palavra, tudo vai voltar. Todas as lembranças que precisei apagar para te proteger. Perdoe-me. A palavra é Marina. No instante em que li aquele nome, algo explodiu dentro da minha mente. Não foi uma lembrança clara, mas uma avalanche de fragmentos desconexos. Uma casa com paredes amarelas, uma voz feminina cantando baixinho, o cheiro de bolo de fubá, mãos quentes segurando as minhas e, de forma abrupta, gritos, vidro quebrando, luzes vermelhas piscando na escuridão. Caí de joelhos. Fotografias escorregaram do envelope e se espalharam pelo chão. Em uma delas, minha avó mais jovem segurava uma criança no colo. Eu. Ao lado dela, uma mulher de sorriso doce e olhar cansado.
No verso, escrito à mão: Nádia, Marina e Ana Laura. Último dia juntas. Marina não era apenas um nome, era alguém que eu conhecia. Outra foto mostrava a mesma mulher em Salvador. As memórias continuavam vindo em ondas, cada uma mais intensa que a anterior. Uma cantiga de roda, o gosto de acarajé, uma noite em que fui arrancada de braços que eu não queria soltar, enquanto sirenes cortavam o silêncio. Foi então que ouvi a voz da minha mãe chamando meu nome no corredor. Fechei o cofre às pressas, mas não rápido o suficiente. Ela viu o painel aberto. O rosto dela perdeu a cor. Você abriu o cofre, disse, quase num sussurro. Eu me levantei com o envelope tremendo nas mãos. Mãe, quem é Marina? O silêncio que se seguiu foi pesado demais para ser negado. Meu tio Fábio apareceu logo depois, trazendo-me informação que fez o meu estômago revirar. O advogado havia ligado. Havia uma segunda beneficiária no testamento e uma condição para que tudo fosse revelado. Naquele momento, com aquela palavra queimando na minha mente e memórias impossíveis tentando voltar à superfície, eu entendi algo com uma clareza assustadora. Minha vida tinha acabado de ser dividida em duas partes, antes daquela palavra e depois dela. E eu ainda não fazia ideia do quanto aquela verdade iria destruir tudo o que eu achava que era minha história. Fiquei parada no meio do escritório por alguns segundos, tentando entender se aquilo estava realmente acontecendo ou se minha mente estava criando algum tipo de defesa estranha. A palavra ainda ecoava dentro de mim como um alarme impossível de desligar. Marina. Cada vez que eu repetia aquele nome em silêncio, uma nova sensação surgia, como se algo adormecido tivesse lutando para acordar. Minha mãe continuava parada na porta, imóvel demais. O silêncio entre nós não era comum, não era confortável. Não era aquele silêncio cotidiano de quem vive junto há anos. Era um silêncio carregado de medo, do tipo que antecede uma verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Meus dedos apertavam o envelope com tanta força que cheguei a sentir o papel quase rasgar. Você não deveria ter aberto isso, disse por fim, num tom que não soava como bronca, mas como desespero contido. Então por que estava escondido? Perguntei. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Por que meu nome estava ali? Por que essa palavra faz meu corpo reagir como se eu estivesse lembrando de algo que nunca vivi? Ela deu um passo para trás, como se minhas perguntas tivessem peso físico. Antes que respondesse, ouvi passos apressados no corredor. Meu tio Fábio apareceu, seguido da minha tia Beatriz. Os dois tinham o mesmo olhar tenso que eu já tinha visto antes, em raras ocasiões, sempre que algo sério demais era discutido longe de mim. O advogado ligou, disse Fábio, sem rodeios. Precisamos conversar. Sentamos na sala de estar, a mesma sala onde comemorei aniversários, assisti a jogos em família, ouvi histórias que agora me pareciam ensaiadas demais. O relógio na parede marcava cada segundo com um som irritante, como se estivesse zombando da minha tentativa de manter algum controle. Foi minha tia que começou a falar. Disse meu nome com cuidado, como se estivesse pisando em terreno instável. Explicou que nada do que eu estava prestes a ouvir tinha sido fácil para ninguém, que decisões difíceis foram tomadas no passado, que tudo foi feito para me proteger. Proteger de quê? Perguntei. Ela respirou fundo. De uma dor que quase te destruiu. Minha mãe fechou os olhos. Quando os abriu, havia trímulas. Não aquelas trímulas discretas que costumam aparecer em momentos emocionais, mas trímulas pesadas, acumuladas ao longo de muitos anos. Marina era sua mãe biológica, disse finalmente. As palavras entraram em mim de um jeito estranho. Não houve grito, nem reação explosiva.
Foi como se algo dentro de mim simplesmente se encaixasse, como uma peça que sempre esteve fora do lugar e finalmente encontrou seu espaço. Ao mesmo tempo, uma sensação de perda profunda tomou conta do meu peito. "E você?", perguntei, olhando diretamente para ela. Ela engoliu em seco. "Eu te criei, eu te amei, mas não fui eu que te dei a luz." As memórias continuavam pressionando minha mente. Uma voz feminina me chamando de meu amor, um colo que não era dela, um cheiro diferente. Tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, nada fazia. Meu tio então interveio, talvez percebendo que o silêncio estava se tornando insuportável. Disse que Marina havia engravidado jovem, que vivia em outra cidade, que minha avó não aprovava aquela relação. Disse que houve um incêndio, um acidente trágico, e que eu sobrevivi, mas fiquei profundamente traumatizada. Então, decidiram me fazer esquecer, concluí. Ninguém negou. Senti uma mistura de raiva e compreensão que me deixou ainda mais confusa. Parte de mim queria gritar, acusar, destruir tudo. Outra parte entendia o desespero de adultos que acreditavam estar salvando uma criança. Mas havia algo ali que ainda não fechava. "E se tudo isso aconteceu", eu disse, lentamente, "por que só agora essa palavra apareceu?" Minha tia trocou um olhar rápido com meu tio. Ele suspirou, derrotado. "Disse que sua avó deixou instruções claras. Disse que você só deveria saber quando estivesse pronta, quando fosse capaz de escolher o que fazer com a verdade." Nesse momento, algo que estava dentro da pasta preta chamou minha atenção. Puxei os documentos com cuidado. Registros médicos antigos, datas, nomes. Um papel em especial fez meu coração disparar. Gestação gemelar. Levantei o olhar devagar. Marina estava grávida de gêmeos. O ar saiu da sala. Minha mãe levou a mão à boca. Meu tio ficou pálido. Minha tia começou a chorar antes mesmo de conseguir falar. "Isso nunca deveria ter acontecido", ela sussurrou. "Então, onde está o outro bebê?", perguntei, sentindo o corpo inteiro tremer. Ninguém respondeu de imediato, mas a resposta estava estampada em cada rosto. Alguém mais existia. Alguém que foi apagado, não só da minha vida, mas da história inteira da família. Nesse instante, o telefone tocou. Era o advogado novamente. Ele confirmou o que agora parecia inevitável. Havia uma segunda beneficiária no testamento. Alguém que precisava ser localizada para que qualquer coisa fosse revelada. Desliguei o telefone com uma sensação clara pela primeira vez desde que tudo começou. Eu não estava apenas descobrindo quem eu era. Eu estava prestes a descobrir quem me foi roubado. E sabia, com uma certeza assustadora, que não havia mais como voltar atrás. Depois que o telefone foi desligado, a casa pareceu encolher. As paredes, que sempre me deram sensação de abrigo, agora pareciam cúmplices de algo que eu nunca deveria ter descoberto. Fiquei de pé no meio da sala, segurando os documentos com as mãos trêmulas, tentando entender como tantas pessoas conseguiram sustentar uma mentira por tanto tempo sem que eu percebesse. Voltei a olhar para a pasta preta. Havia datas, assinaturas, carimbos oficiais. Nada ali parecia improvisado. Aquilo não tinha sido um erro, nem um acidente mal explicado. Tinha sido um processo, planejado, executado, mantido em silêncio por décadas, e de alguma forma todos naquela sala tinham participado disso, mesmo que em graus diferentes. "Vocês sabiam dos gêmeos?", perguntei novamente, agora com a voz baixa demais para ser um grito, mas firme demais para ser ignorada.
Meu tio desviou o olhar. Minha tia começou a chorar de forma contida, como quem já tinha feito aquilo muitas vezes sozinha. Minha mãe demorou alguns segundos antes de responder, e quando falou, foi com um cansaço que parecia atravessar gerações. Sabíamos que Marina engravidou. Sabíamos que houve complicações, mas nunca nos disseram tudo. Sua avó sempre controlou as informações. Sempre. A palavra controlou ficou ecoando na minha cabeça. Tudo fazia sentido. As perguntas não respondidas, as histórias interrompidas, o passado tratado como algo perigoso demais para ser tocado. Não era só sobre me proteger, era sobre manter o domínio da narrativa. Então ninguém achou estranho eu nunca perguntar sobre meu pai? Questionei. O silêncio respondeu por eles. Qual era o nome dele? Insisti. Meu tio respirou fundo, como se estivesse se preparando para atravessar uma linha que nunca tinha ousado cruzar. Gabriel. Gabriel Mendonça. Era o irmão mais velho de sua mãe. A frase caiu como um corpo no chão. Eu senti náusea, não pela informação em si, mas pelo peso dela. Meu pai não era um desconhecido distante. Ele era alguém que deveria estar presente em todas as festas, em todas as fotos, em todas as histórias que me contaram, e mesmo assim foi apagado como se nunca tivesse existido. Por quê? Perguntei, quase num sussurro. Porque ele desafiou sua avó, minha mãe respondeu. Porque se apaixonou por Marina, porque quis criar você longe do controle dela, e porque naquela noite tudo saiu do controle. O incêndio deixou de ser apenas um evento distante, tornou-se o eixo de tudo, a justificativa perfeita, o trauma que explicava o silêncio, a tragédia que encerrava qualquer pergunta incômoda. Eu lembro, disse de repente. A frase escapou antes que eu pudesse impedir. Todos me olharam. Lembro do cheiro de fumaça. Lembro de alguém me carregando. Lembro de uma senhora cantando para me acalmar. E lembro de uma voz gritando meu nome. Engoli seco. Era Marina. Minha mãe levou as mãos ao rosto. Meu tio sentou, como se as pernas não sustentassem mais. Não era só a verdade vindo à tona. Era a prova de que o que fizeram comigo não tinha funcionado completamente. A memória não tinha sido apagada, apenas empurrada para um lugar fundo demais para ser acessado sem dor. Peguei novamente os documentos e encontrei algo que não tinha visto antes. Um registro hospitalar datado de dias depois do incêndio. Atendimento de emergência. Observações ilegíveis. Mas uma palavra estava clara demais para ser ignorada. Sobrevivente. Se Marina morreu naquela noite, disse eu lentamente, por que existe um registro hospitalar depois do incêndio? Ninguém respondeu. O silêncio dessa vez era diferente. Não era medo. Era choque. E se ela não morreu naquela noite? E se alguém sobreviveu? E se não foi só eu? A ideia parecia absurda, mas cada peça começava a se encaixar de forma assustadora. O registro de gêmeos, a segunda beneficiária, a condição do testamento, tudo apontava para a mesma direção. Existe outra pessoa, disse eu. Alguém que também saiu viva daquela história. Na manhã seguinte, fui sozinha ao escritório do advogado. Eu precisava de distância emocional para ouvir o que viesse a seguir. Ele parecia preparado, como se soubesse que aquele encontro era inevitável. Há algo mais? Perguntei. Ele não respondeu imediatamente. Abriu uma gaveta e colocou sobre a mesa um envelope lacrado. Sua avó deixou instruções claras. Este material só poderia ser entregue se você pedisse explicitamente. Assinei os papéis sem ler. Ele abriu o envelope e revelou uma lista extensa de nomes, endereços antigos e observações escritas à mão. Um arquivo mantido por anos. Um investigador particular. Uma busca silenciosa. Meus olhos pararam em um nome.
Camila. Ao lado, uma anotação curta. Possível correspondência. Adoção confirmada. Senti o coração bater fora do ritmo. Ela é... Comecei. A segunda beneficiária. E provavelmente sua irmã. Saí dali com um arquivo apertado contra o peito, como se fosse a única coisa que me mantinha em pé. Pela primeira vez, a palavra Marina não era mais apenas passado. Ela tinha aberto caminho para algo vivo, presente, real. Naquela noite, arrumei uma mala pequena. Não contei para ninguém. Separei fotos, documentos e a carta da minha avó. Antes de fechar o zíper, fiquei olhando para o nome escrito por ela para tentar entender se aquilo era uma pedida de desculpas ou mais um controle tardio. Enquanto deitava, percebi que não sentia mais medo do que ia encontrar. Sentia medo de não ir, de continuar vivendo uma história incompleta por conveniência. Se existia alguém no mundo carregando metade da minha origem, eu precisava olhar nos olhos dessa pessoa. E pela primeira vez, desde que tudo começou, eu soube exatamente o que fazer. Eu precisava encontrá-la. Cheguei a Salvador numa manhã pesada, com o céu encoberto e o ar úmido grudando na pele. Assim que saí do aeroporto, senti algo estranho, como se meu corpo tivesse chegado antes de mim. Não era exatamente lembrança, mas reconhecimento. Cada rua, cada cheiro, cada som parecia puxar um fio invisível dentro de mim, como se eu estivesse retornando a um lugar que nunca consegui esquecer por completo. Peguei um táxi até o endereço indicado no arquivo. Durante o trajeto observei as fachadas antigas, os muros desgastados, as cores fortes misturadas ao desgaste do tempo. Meu coração batia rápido demais. Eu repetia mentalmente tudo o que poderia dizer, mas nenhuma frase parecia suficiente para atravessar o abismo que me separava daquela porta. O prédio era simples, de 3 andares, com plantas espalhadas pelas janelas e uma escada estreita na entrada. Fiquei parada alguns segundos antes de tocar a campainha. Pensei em desistir. Pensei que talvez fosse mais fácil continuar vivendo com a ausência do que enfrentar alguém que carregava metade da minha história. Mas toquei. A porta demorou a abrir. Quando finalmente se abriu, vi uma mulher de expressão cautelosa, cabelos presos de qualquer jeito e olhos que me desarmaram imediatamente. Não porque fossem iguais aos meus, mas porque eram familiares demais para serem estranhos. Camila? Perguntei. Ela me olhou em silêncio por alguns segundos longos demais. Depois respirou fundo. Eu sabia que você viria, disse dando espaço para eu entrar. O apartamento era pequeno, organizado com cuidado, como se cada objeto estivesse exatamente onde deveria estar. Sentei no sofá sem saber o que fazer com as mãos. Camila se sentou de frente para mim, mantendo uma distância respeitosa, mas atenta. Eu sempre soube que era adotada. Ela começou antes que eu dissesse qualquer coisa. Meus pais nunca esconderam. Disseram que minha mãe biológica morreu num incêndio. Mas nunca falaram tudo. Sempre tiveram algo faltando. Assenti. Também faltava em mim. Camila franziu a testa. Você sonhava? Com uma cantiga. Respondi sem pensar. Sempre a mesma. Ela fechou os olhos por um instante e depois respirou fundo. Então não era só eu. Conversamos por horas. Contei tudo o que sabia. Sobre Marina, sobre Gabriel, sobre minha avó, sobre o testamento. Camila ouviu em silêncio, interrompendo apenas para esclarecer detalhes, como se estivesse organizando peças que carregava soltas havia anos. Em determinado momento, ela se levantou e foi até o quarto. Voltou com uma caixa de papelão antiga. Abriu diante de mim. Dentro, havia cartas, recortes de jornal e uma fotografia dobrada. Na foto, 2 bebês, lado a lado num berço improvisado. No verso, escrito à mão: Minhas meninas, Júlio. O choro veio sem aviso. Essa foto apareceu na casa dos meus pais quando eu tinha 15 anos. Disseram que devia ter vindo por engano, mas eu guardei,
porque sempre soube que aquela outra criança importava. Era eu, sussurrei. Ela assentiu. Eu sei. Naquele momento não havia mais dúvidas, nem necessidade de explicações longas. Não éramos estranhas. Éramos duas partes de algo que tinha sido quebrado à força. No dia seguinte, fomos juntas ao escritório indicado pelo advogado. O homem nos recebeu com um olhar grave, como se aquele encontro fosse o verdadeiro motivo de todo o testamento. Ele colocou um notebook sobre a mesa e explicou que havia um último arquivo deixado por minha avó, um vídeo, com uma condição clara: só poderia ser assistido com as duas presentes. Sentamos lado a lado. Minha avó apareceu na tela. Estava visivelmente mais velha, com os olhos cansados e a voz trêmula. Começou pedindo perdão. Disse que tomou decisões baseadas no medo, na vergonha e na necessidade de controle. Admitiu que separar duas crianças foi o maior erro da vida dela, mas que acreditou, na época, estar salvando ao menos uma. O dinheiro que deixo não é compensação, é responsabilidade. Vocês não me devem nada, mas devem a si mesmas a chance de escolher diferente. Quando o vídeo terminou, ninguém falou por muito tempo. O advogado explicou então os termos finais. A herança só seria liberada se Camila e eu concordássemos juntas sobre o destino dela. Nenhuma decisão poderia ser tomada individualmente. Ela queria garantir que vocês conversassem, que nada fosse decidido no silêncio. Saímos do escritório em estado de choque. Caminhamos até a orla sem dizer uma palavra. O som do mar parecia nos manter presas ao presente. Sentamos na areia, olhando o horizonte. Eu não quero esse dinheiro se ele servir para fingir que está tudo resolvido, disse Camila. Nem eu, respondi. Falamos de possibilidades, de terapia, de estudo, de transformar aquela herança em algo que não fosse apenas divisão de bens, mas reparação. Pensamos em mães em situação de risco, em crianças separadas por decisões alheias, em histórias que poderiam ser interrompidas antes de se tornarem tragédias. Ali, sem planejar, tomamos uma decisão. Dividiríamos a herança igualmente, mas uma parte significativa seria destinada a um fundo de apoio, para que nenhuma outra família precisasse ser quebrada pelo medo e pelo controle. Quando voltei para o hotel naquela noite, exausta, percebi algo inesperado. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu não me sentia perdida. A verdade tinha sido brutal, mas também libertadora. Eu não tinha mais metade da história. Eu tinha a história inteira, mesmo que ela doesse. Antes de dormir, recebi uma mensagem da minha mãe. Uma única frase. Você me odeia? Fiquei olhando para a tela por muito tempo. No fim, respondi. Ainda não sei, mas agora posso escolher sentir. Apaguei a luz com o som distante do mar entrando pela janela. Sabia que o que viria a seguir não seria fácil. Haveria confrontos, rupturas e talvez perdas irreversíveis. Mas, pela primeira vez, eu estava vivendo uma história que não tinha sido escrita por outra pessoa. Voltei para casa alguns dias depois com a sensação estranha de estar chegando a um lugar que já não era exatamente o mesmo. As paredes, os móveis, os objetos estavam onde sempre estiveram, mas eu não cabia mais naquela versão antiga da minha vida. Tudo parecia menor, como se a verdade tivesse expandido o espaço dentro de mim e tornado impossível voltar ao encaixe anterior. Minha mãe me esperava sentada na mesa da cozinha, o rosto cansado, as mãos entrelaçadas, o olhar carregado de medo. Pela primeira vez, não vi nela apenas a mulher que me criou, mas alguém que também tinha vivido sobre o peso de decisões que não foram inteiramente suas. Sentei à frente dela em silêncio. Não havia mais espaço para acusações explosivas, só para verdades ditas com cuidado. Ela começou a falar antes de mim. Contou como aceitou criar uma criança que não era biologicamente sua porque acreditou que estava salvando uma vida.
Contou sobre a pressão da minha avó, sobre o medo de perder tudo se desobedecesse. Disse que nunca deixou de me amar, mas que esse amor sempre conviveu com a culpa. Ouvi sem interromper. Pela primeira vez percebi que a dor não tinha apenas um lado. Isso não apagava o que foi feito, mas tornava possível compreender a complexidade daquilo tudo. Quando ela terminou, perguntou se eu ainda conseguia chamá-la de mãe. Demorei a responder, não porque a resposta fosse negativa, mas porque ela precisava ser verdadeira. Consigo, mas agora preciso aprender a te conhecer de novo. Ela chorou em silêncio e eu também. Nos dias seguintes, conversei com meu pai, com meus tios. Cada conversa foi difícil à sua maneira. Alguns pediram perdão, outros tentaram se justificar. Houve resistência, houve negação, houve raiva, mas nada disso me desmontou como antes. Eu já não estava mais tentando descobrir quem eu era. Eu já sabia. Agora estava decidindo como viver com isso. Camila veio me visitar uma semana depois. Quando a vi entrando pela porta, senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era surpresa nem curiosidade, era reconhecimento. Como se uma parte de mim tivesse finalmente encontrado o lugar certo para existir. Passamos horas conversando. Falamos do fundo que tínhamos decidido criar, dos planos, das possibilidades reais. Falamos também de coisas simples, como gostos parecidos, manias estranhas, risadas que surgiam do nada. Percebi que não precisava recuperar o tempo perdido para construir algo novo. Bastava começar dali. Fomos juntas visitar o túmulo de Marina. Um túmulo simples, quase anônimo. Levei flores, Camila levou uma foto das 2 bebês. Ficamos ali em silêncio, de mãos dadas. Não houve discursos nem promessas grandiosas, apenas presença. E pela primeira vez senti que aquela palavra que abriu tudo não doía mais como antes. Marina deixou de ser um gatilho e passou a ser um elo. Alguns meses se passaram. O fundo começou a funcionar. Ajudamos 2 mulheres a manterem seus filhos. Não salvamos o mundo, mas interrompemos 2 histórias que poderiam ter terminado em silêncio. Isso era suficiente. Minha relação com a família não voltou ao que era antes. E isso não foi uma perda, foi um ajuste necessário. Aprendi que amadurecer, às vezes, é aceitar que certas estruturas precisam ruir para algo mais honesto se formar no lugar. Hoje, quando olho para trás, entendo que o maior impacto daquela carta não foi revelar um segredo, foi me devolver a escolha. A escolha de sentir, de perdoar ou não, de reconstruir ou me afastar, a escolha de não repetir o padrão que me foi imposto. Sei que poderia ter escolhido o caminho da raiva, ter cortado todos os laços, ter transformado a dor em arma, mas aprendi que isso só prolongaria o ciclo. O que me libertou não foi a verdade sozinha, mas o que eu fiz com ela. Às vezes ainda acordo com fragmentos de sonhos antigos, a cantiga, o cheiro, a sensação de 2 presenças ao meu lado, mas agora esses sonhos não me assustam. Eles me lembram de que minha história sempre foi maior do que a versão que me contaram. A palavra que mudou tudo continua sendo apenas uma palavra, mas o que ela revelou foi uma vida inteira escondida atrás do silêncio. E eu sei com uma clareza que nunca tive antes, que o que destrói famílias não é a verdade, é o medo de encará-la. Hoje, minha família não é perfeita, não é simples, mas é real. E isso, finalmente, é suficiente para mim.